Me veio um pensamento hoje sobre. Estou aqui fazendo um lanchinho para jantar, tomando uma cervejola. Muito raro isso acontecer, mas de vez em quando a gente acaba fazendo esse tipo de coisa. Mais um ponto interessante que eu quero trazer aqui para vocês é sobre o quão criativo você é e o quanto isso pode impactar na sua vida, né? Pessoas mais criativas que acabam tendo dificuldade dentro da sociedade por conta da própria criatividade. E aí vou falar um pouco de mim, tá? Porque por ser criativo, no sentido de ter muitas ideias, cara, muitas ideias, tem alguns conteúdos que mexeram comigo essa semana que me fizeram pensar isso também. Mas por ter muitas ideias a todo momento e, infelizmente, não ter colocado muito delas em prática por conta de N motivos, que eu vou falar em outro vídeo, para não ficar extenso demais e chato, talvez. Mas é o ponto de que, cara, imagina se tudo que você tem de ideia. Não vou entrar nesse ponto, não. Vou entrar mais no sentido de pessoas criativas têm dificuldade dentro da sociedade por não conseguirem se satisfazer com coisas muito básicas. Eu acho que é mais nesse sentido, cara. Tipo assim, eu perdi o time do marketing digital. Eu achava, cara, mas isso talvez foi, sei lá, pode ser que não foi uma visão minha, né? Às vezes eu posso querer me colocar como criativo, mas também, às vezes, não foi uma visão que eu soube colocar em prática e estou colocando a culpa nos outros ao invés de assumir a responsabilidade de não aproveitar. Tudo bem, pode ter esse lado. Eu acho que eu não me isento desse lado, não, total. De tipo assim, pode ser isso também, mas eu acho que não foi só isso, não. Eu tenho um bom senso. Eu não teria problema nenhum em assumir que se fosse só isso, né? Tipo assim, cara, eu não vi realmente a oportunidade, eu sou uma pessoa que não manja muito. Não, eu manjo de muita coisa. Tem muita coisa que ainda precisa aprender, obviamente, cara. Não é sempre disso aí. Eu sei que nada sei, lembre-se disso. Mas o ponto é que eu deixei passar porque eu não acreditava. Não é que eu não acreditava no marketing digital. Eu fiz faculdade de marketing, pô. Quando eu fui para faculdade, eu achei que o curso era de marketing digital. Até entender que não existia marketing digital, existia marketing e você usava estratégias tanto de acordo com o que você tem, né? Se a estratégia hoje funciona no digital, offline, que tipo de empresa, que tipo de negócio eu vou trabalhar isso, né? Então, isso eu descobri na televisão. Quando a gente foi fazer com a faculdade uma visita à TV Fronteira, que é uma rede da Globo, uma filial, do Presidente Prudente da minha cidade, fazendo um tomatinho cereja aqui para colocar no lanche. E aí, cara, uma das pessoas, não sei, acho que era uma das jornalistas que acabou falando sobre isso. Sobre, cara, não ter marketing digital. Existe marketing. E você pode aplicar para o digital ou para o offline, né? Enfim, e, e eu sinto que quando a gente é muito criativo, fica muito difícil da gente lidar com coisas muito básicas, porque a gente quer criar. Tanto que hoje, quando eu estava indo cortar o cabelo, estava gigante, você pode ver nos vídeos anteriores. Eu não queria ter cortado onde eu cortei, mas fazer o quê? Né? É o que estava perto hoje para mim, né? Outro lugar que eu corto é um salão caro, mas não dá para ir sempre, né? Porque meu cabelo cresce muito rápido, cara. Mas para não fugir do vídeo, nesse meio do caminho, quando eu estava indo cortar o cabelo, eu fiquei pensando nisso, né, cara? Sobre como a criatividade às vezes atrapalha a gente. E talvez não, talvez é um caminho natural, natural não, mas talvez seja um caminho que acaba acontecendo, tipo assim, eu acho que artistas têm mais chances de serem empreendedores porque eles estão criativos. Então eles criam ou com a dança, ou com a música, de qualquer maneira eles criam situações ou encenações ou música para representar aquilo que eles estão observando, aquilo que eles conseguiram observar. Eles conseguem colocar de uma maneira que as pessoas consigam entender sobre aquilo. Todo mundo meio que tem um consenso sobre algo. Aí o artista ele consegue transformar aquilo em arte e as pessoas conseguem ver aquela situação real sendo representada de alguma maneira. Ou por teatro, vamos colocar assim, quando eu falo arte, estou colocando mais em expressões artísticas básicas, assim, só para a gente não ficar muito filosófico esse papo. E, e aí, cara, eu sinto que às vezes artistas acabam indo pro lado do empreendedorismo porque eles criam.
Eles criam soluções. Talvez eles não tenham, muitos não podem ter curso firme em relação a fazer isso virar de fato um negócio. Tipo assim, assumir algumas posições como vendas, né, parte comercial ali e tudo mais. Porém, isso vai de cada personalidade, né, de cada um, né. Pegar um queijinho que não pode faltar. E eu sinto que alguns artistas acabam empreendendo. Você pode ver, mano, vários casos você vai ver na vida aí. Teve um cara da Globo aí que virou, não virou meme, né, mas virou uma repercussão, porque ele era um galã da Globo, e aí ele acabou vendendo cerveja no carnaval, e aí a galera viu ele e tal. Só que, tipo assim, o cara tá ganhando a grana dele, pô. O cara tá empreendendo. Você pode falar mal, você pode criticar por não ser um grande empreendimento, por não sei como é que tá hoje, né, mas o dinheiro ele tá tirando, cara. E é melhor do que ficar criando ilusão, né, dentro da televisão, assim, de que, pô, eu tô na Malhação, tô na Globo e tal, mas, pô, dependendo do que você tá fazendo, você tá ganhando um salário mínimo. Tem gente com uma profissão muito menos glamurosa, né, sem essas profissões sexy, que a gente chama, né, jogador, essas profissões mais artísticas, profissões como esportistas e tal, profissões mais tradicionais. Às vezes o cara não tá ganhando grana, pô. A gente não gosta de zoar que o artista ele tá, tipo assim, um artista de rua, o artista, se isso não der certo, você vira artista, vende sua arte na praia. Só que a gente só valoriza o artista quando ele tá em grandes canais, né? E às vezes, mesmo estando em grandes canais, você não tá ganhando bem. Isso acontece em gravadoras, isso acontece em um monte de lugar. O cara tá com a música estourada, mas o royalty não tá vindo pra ele. Às vezes tá vindo, tipo assim, 20%, 30%, todo o restante tá ficando pra gravadora. E o cara tem que lançar ainda mais uns 5 álbuns. Quantos artistas eu conheço, cara, que tem material travado com gravadoras que não pode lançar, tá ligado? Pô, e tá preso com um contrato de milhões, e aí o cara fica preso lá e não faz nada, mano. Não consegue se lançar, não consegue gravar com outras pessoas, tem de permissão para tudo. E aí eu sinto que, tipo, o que alguns artistas, grandes artistas, eu vejo que eles empreendem. Porque se eles não fossem empreendedores, grandes artistas, eles não conseguiriam, na verdade, ficar por muito tempo, né? Esses grandes artistas que não somem, eu vejo que eles são empreendedores, porque eles conseguem fazer negócios através da audiência deles, através da fama deles. Eles vão crescendo, crescendo, crescendo. Aqueles que só fizeram e tiveram a mente pequena, de aproveitar só ali, querer o hype, querer gastar, querer ter uma vida, querer ter os prós de ser artista, esses aí acabam ficando, às vezes, meio pelo caminho. Justamente porque eles não têm visão empreendedora, né? E o cara que tem visão empreendedora, você vai ver Akon, Michael Jackson, grandes nomes da música, né? E às vezes não precisa nem colocar tantos grandes nomes, artistas que conseguiram perdurar por muito tempo e tal. Esses caras conseguem investir, que eles não ficam refém é, deles serem novidade, conseguem transformar a arte deles com o tempo, né? E atualizando e tudo mais. E isso nem sempre é entendido pela grande massa, pelo público que consome. Às vezes a galera não faz ideia como é. A galera realmente, na verdade, não faz ideia como funciona o mercado essa indústria, né? E é melhor que não saibam, porque senão eles iam parar de gostar de muitos artistas. Se eles soubessem quem são de verdade. É mais fácil eles ficarem com a representação do que esses artistas são, do que eles conseguem transformar em arte. É melhor. É melhor porque você evita suas frustrações, porque é igual a internet, né, cara? A obra do artista, se foi ele que escreveu ou não, é uma representação daquilo que ele quis mostrar. Você não sabe que aquilo que ele quis mostrar é de fato ele. Não sabe, pô. Você não conhece o cara, você não conhece o artista, você nunca vai conhecer. Você vai conhecer só a representação dele, assim como você conhece a vida das pessoas pela internet. E, falando sobre isso, né, eu sinto que as pessoas que são criativas, que têm esse lado artístico mais aflorado, né, todo mundo tem, porque todo mundo consome arte de certa maneira, né? Todo mundo tem o lado artístico, pô. Tem gente que trabalha mais, tem gente que trabalha menos. Cada um explora de um jeito. Tem gente que não precisa ser um grande artista ou ter grande gosto musical para você ter lado artístico. Nós somos seres humanos, pô, todo mundo tem, né? Só que acontece o seguinte, pessoas que têm isso aí mais aflorado, como eu sinto que elas têm dificuldade de se enquadrar no mesmo. Tipo, pô, toda vez fazer a mesma coisa, do mesmo jeito, ela vai mudando, ela quer criar e tudo mais. E, cara, existem níveis, né? Existem níveis. Tem gente que é mais perfeccionista, tem gente que não se contenta mesmo, não tem jeito, cara.
O cara, ele é criativo mesmo, a pessoa é criativa, a pessoa quer criar, a pessoa quer fazer diferente, a pessoa não se contenta com um simples trabalho que beleza fazer todas as coisas do mesmo dia, do mesmo jeito, que é mais fácil para mim. E a gente pensa assim, tá tudo certo, cara. São formas de trabalhar, né? Mas os criativos, eu sinto que eles têm uma dificuldade. Eles têm que ir para áreas criativas, áreas que exigem criatividade, com uma skill ali, né? Tipo, marketing é muito forte quanto isso. Só que tem essas áreas que favorecem mais o cara poder criar mais, né? Ele tem que estar criando audiência, criando atenção. Só que, para vender, para todos os nichos precisa disso, cara. Para vender mais, se o vendedor é mais criativo, ele vai vender mais. Se o cara trabalha com pós-venda mais criativo, ele vai fazer o cliente ficar por mais tempo, ele vai dar mais caminhos para esse cliente ficar. Ele vai trazer mais soluções para o produto, para a venda que ele efetuou, que foi efetuado e ele excluiu desse cliente. E essa visão é uma visão que eu acho que é legal de compartilhar, né, sobre essa dificuldade da gente conseguir se manter, às vezes, por muito tempo fazendo uma coisa, né, sempre criando. E um outro conteúdo que eu vi, somado a esse, é um conteúdo que fala sobre... É uma coisa que eu já vi o Michael Jackson falando, eu já vi outras pessoas falando, e eu estou vendo alguns conteúdos desses chegando para mim. E esse conteúdo, ele fala sobre a gente ser um canal de ideias, né? As ideias, elas estão... Tudo, é como se Deus quisesse que tudo que nós temos de ideia, aqueles pensamentos, aqueles insights, aquela famosa eureka, da gente sentir e falar, cara, eu preciso expor isso. Né? Não acredito que eu tive essa ideia, não é possível que ninguém teve essa ideia e tal. E talvez isso, cara, seja Deus querendo falar, tipo assim, cara, você foi escolhido para ser o canal dessa ideia, eu quero ver isso se materializar. E aí quem já viu o Caibalion um pouco sobre isso, né, vê que o universo é mental mesmo, e a gente precisa elevar a nossa frequência, né, em relação às virtudes, para a gente conseguir canalizar, ser a figura que canaliza esse tipo de ideia, né? E todas as ideias estão pairando sobre a nossa cabeça. E às vezes, mano, às vezes a gente fica com medo de colocar essas ideias em prática, com medo de alguém roubar a nossa ideia, com medo da gente não ter o recurso suficiente para materializar essa ideia e aí ficar guardado na gaveta durante muito tempo. E eu fiz um pouco disso, né? Tem muitas coisas que eu deixei guardado na gaveta e eu me arrependo muito, 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 muito sobre isso. Por escolhas minhas. E, e eu vi um vídeo esses dias da mulher falando assim, olha essa menina, ela acordou de madrugada, ela estava com uma música, uma frase na cabeça, ritmo musical, né? Aleatória, a menina nem trabalhava com música, eu acho, nem nada. Ela falava com isso na cabeça, ela fez que registrar e voltar a dormir. Só porque ela não queria perder a ideia, porque ela sabia que se ela não registrasse, ela ia esquecer. E aí, quando ela pegou, ela abriu o TikTok, gravou um videozinho no TikTok, postou e foi dormir. Ela acordou, o negócio tinha batido milhões e milhões de visualizações e virou jingle de alguma marca muito grande nos Estados Unidos. Né? E eu não sei totalmente o que aconteceu, se ela ganhou royalties, se ela conseguiu alguma oportunidade profissional, eu não sei, tá? Mas o que eu sei é que a ideia dela virou algo. Então ela teve a chance de fazer algo, né? Que se veio dela, as pessoas viram que é ela, e tem aquele negócio, né? Querendo ou não, as pessoas ainda, por mais que todo mundo seja meio que ninguém é legal e tal, mas, tipo assim, cara, tem as pessoas legais e tem as pessoas que, tipo, às vezes buscam justiça. Então, você posta um negócio, bate muita view, as pessoas vão falar assim, pô, mas quem fez foi fulano, quem criou foi fulano. E a galera quer ver isso materializar. Tem um certo público que é isso. Então, isso que eu tô falando pode eliminar de você o medo, talvez, de colocar em prática as suas ideias, ou jogar para o mundo, porque ainda você não tem recurso suficiente para fazer ela do jeito que você imagina. Isso serve para mim também, tá? Comer uma bistequinha, vou colocar no lanche, sem hambúrguer industrializado. Bistequinha industrializada. Mas, enfim. Então, eu sinto isso, cara. E eu tô começando a fazer isso. Isso de eu estar aqui hoje, gravando esse conteúdo, sem saber o que vai acontecer, é justamente por isso. Porque passaram-se anos, anos e anos e anos. Eu tive muitas ideias nesses anos. Eu olho para trás, cara, eu tô vivendo, parece que eu tô vivendo o sermão dos meus pais. Eles falaram, tipo assim, cara, a vida passa muito rápido e tal. Eu lembro que um cara que era muito amigo meu na época da infância, ele falou assim pra mim, cara, uma vez seu avô falou pra mim que meu avô morreu já, pai do meu pai, mas eu lembro de eu ter, tipo, até 2019, todos os meus avós vivos.
E aí, esse amigo meu falou que uma vez meu avô falou para ele, cara, eu tenho 80 e poucos anos, mas parece que eu não me sinto nessa idade, porque eu tenho uns 20 e pouco preso num corpo velho. Eu falei, caralho, ele falou isso pra mim, né? Então, tipo assim, eu acho que marcou ele também, só que me marcou muito, porque eu não esqueço até hoje, tá ligado? E aí eu fico pensando, né, cara? E, pô, meu, tipo, como passa muito rápido, tudo passa muito rápido. E aí, tipo assim, esse dia eu tava com 21 e meu parceiro perguntou uma vez pra mim, quantos anos você tem? Eu falei, 21. Ele falou, cara, que velho e tal. Quando eu fiz 23, o cara falou, caralho, mano, você tá ficando velho e tal. Só que tudo isso, eu olho os pra e falei, pô, mano, quem diria que eu tivesse meus 23, meus 22. Aí eu olho pra trás e pensava, e penso que eu me achava velho com 22 anos. E na verdade eu tava muito novo. Eu achei uma amiga minha velha, quando ela falou que tinha 25. Eu falei, cara, mano, que cabeça de jirico, que mundo pequeno que eu tava inserido. Por mais que eu quisesse crescer muito, ainda eu era limitado pelo meu núcleo familiar, pelo meu núcleo de sociedade, as pessoas que eu circulava. Então, por isso eu falei com muitas pessoas diferentes, justamente eu acho que por causa dessa busca, por causa dessa dor, talvez pensar, tipo, cara, eu preciso estar no meio, preciso entender o que está acontecendo no mundo, sabe? Isso causa uma reflexão em vocês. Eu vou materializar aqui, eu vou registrar, na verdade, e profetizar o que vai acontecer com esses conteúdos que eu estou fazendo agora. Vai ter um momento que eu vou contratar um social media para mim, e ele vai poder utilizar todo esse material aqui, todas essas ideias, todas essas visões, para criar os meus conteúdos. Hoje eu estou criando conteúdo em todas as redes sociais, Instagram, TikTok, YouTube, tudo. Eu preciso criar em mais, só que ainda não vou falar que a rotina não deixa. Na verdade, sou eu que não estou fazendo. E esse tipo de conteúdo que eu estou criando, que não está aqui, tá? É o conteúdo que está nessas redes sociais, elas estão focadas em trazer audiência para coisas que as pessoas se conectam, que não sou eu. Então, eu crio uma chamada até com o meu rosto, né? Eu crio uma chamada de atenção com uma boa cópia, tento criar uma boa cópia ali, e trago um conteúdo que eu sei que as pessoas vão aderir e que eu também gosto, para não fugir muito do que eu sou. E também trago coisas que as pessoas vão aderir, né? Como eu falei ali. Para poder gerar audiência, para as pessoas começarem a me seguir, saberem que, tipo, toda vez que vê meu rosto, eu vejo alguma coisa interessante, então eu vou seguir esse cara, aí vai ficando familiar. E, tipo assim, eu vou ser só o cara que demonstra, que mostra conteúdo interessante, ou eu vou me tornar o conteúdo interessante. Aqui, quem tá vendo agora, são poucas pessoas, né? Eu me distanciei dos números, por mais que eu tinha maiores que esse, não eram grandes, eu me distanciei, né, desses números. Então, estou criando do zero. E estou mostrando para mim mesmo que é possível. Sozinho. Sem querer a aprovação de ninguém. Sem querer que amigo compartilhe. Sozinho. Num perfil novo. Numa nova ideia. Fazendo exatamente o que eu falei no início do vídeo. Eu tive essa ideia, conversando com outras pessoas, conversando com o Carlos, um grande amigo meu. E ele falou, cara, você precisa esquecer quem você foi e se posicionar como você é hoje. E fazer acontecer. E os números estão subindo lá na minha rede social, principalmente no Instagram. Teve um vídeo agora que bateu 132 mil visualizações. Acho que eu nunca tive um vídeo meu com esse número de forma orgânica. E nem pago. Ah, não. De forma orgânica foi uma coisa que eu lancei uma vez que bateu mais de 500 mil. Mas não vem ao caso agora. Não quero ficar falando sobre isso. Não quero que as pessoas que me acompanham por aqui hoje saibam de quem eu já fui. Não agora. Depois vão saber. Mas eu não quero que isso interfira nesse momento onde eu tenho pouca audiência, e essa pouca audiência, ela é mais impactante na minha vida. Pode cortar, como pode abrir caminhos. E eu estou utilizando isso aqui justamente para registrar e profetizar de que a constância e essa visão que faz sentido para mim, de ter essas ideias, de ser o canal dessas ideias e colocar em prática, talvez seja eu que vou ser o próximo, um dos próximos nomes a aparecer por estar fazendo. Porque o mundo, né, ele é movido à ação, né, ele reage às ações, ele não é nada do nada, ele reage às ações. Então, eu estou agindo para que eu consiga ter alguma reação disso daqui. Eu estou registrando que, quando isso aqui estiver batendo bastante número, eu tiver condições de contratar alguém para poder fazer os meus próprios conteúdos, onde vai mostrar a minha parte interessante, quem eu sou mesmo, quem eu consigo trazer de material, de coisa enriquecedora para a vida,
os projetos que eu tenho em mente, as coisas que eu quero concretizar, materializar, ideias artísticas, ideias de projetos, ideias empresariais, diversas coisas que eu vejo, criações que vão servir, que eu tenho certeza que vai funcionar, produtos físicos como produtos online, né? E também audiência, né? Também entra nessa parte de criação de conteúdo como algo online, algum produto online. E eu quero deixar registrado isso aqui porque tudo isso aqui vai ser utilizado uma hora para falar, tipo assim, cara, olha lá o cara fazendo sem ninguém ver, olha lá o cara fazendo, não esperando. Claro que a gente espera resultado, que a gente espera que isso converta, a gente não quer que seja tempo perdido. Eu quero que isso aqui seja um tempo aproveitado. Eu estou registrando aqui exatamente o conteúdo que eu gostaria de ver, o tipo de pessoa que eu gostaria de acompanhar. Eu estou tentando me tornar o tipo de pessoa que eu inspiraria se eu estivesse vendo. E eu deixei de fazer isso. Pausei, pausei diversos projetos, justamente por conta disso. Porque não tive constância. E a constância é a chave, né? A quietude e a constância, ela te leva para caminhos que, se você não tiver isso, talvez você não chegue. Deixa eu pegar meu lanche para colocar o outro aqui. Peraí, já volto, hein? Já volto. Já volto, rapaziada. Quase que queimo. Na verdade, fiquei com o pão. Me ferrei demais. Mas faz parte. Uma cervejinha aqui enquanto isso. Uma só. O cara pega. Eu não sou de beber. Raramente eu bebo, de verdade. Raramente, raramente mesmo. Tipo, ano passado, 2025, eu fiquei, acho que da virada do ano até outubro, sem colocar, sem beber, sem nada. Focar exclusivamente em evoluir minha vida. Simplesmente isso. Enfim, queria deixar registrado esse tipo de coisa sobre, se eu tiver uma ideia de projeto, eu falo isso com a minha mãe hoje, que minhas opiniões são muito impopulares, né? E é pro bem das pessoas que estão ouvindo. Não é porque eu quero mal, é justamente o oposto. Eu também fui enganado, também acreditei em muita coisa que eu achei que era verdade. E me levou a não realizar coisas. Me levou a realizar algumas, mas o que eu queria mesmo não foi realizado. E isso dói, né? Mas a gente consegue contornar porque a gente está vivo ainda, né? Então a gente tem a chance de mudar. E eu nunca vou ser tão jovem quanto eu sou hoje. Hoje é meu dia mais jovem da minha vida inteira. Estou registrando aqui o dia mais jovem atual que eu sou na história da humanidade. E eu tenho muitas ideias, eu tenho muitos projetos. Eu visualizei muita coisa já na minha mente. Eu sinto que o universo é mental. A gente precisa chegar nessa elevação de grau. A gente precisa chegar nesse nível para poder acessar e depois que acessar, colocar em prática. Então, por mais que hoje o conteúdo não está saindo na qualidade e da forma que eu gostaria, ele está saindo. E eu acho que através disso, independente do formato, que vai ter que melhorar com o tempo, é obrigatório isso, o mais importante o mais importante de tudo que eu estou fazendo hoje é o que eu estou falando, é o que eu estou dizendo, é o tipo de mensagem que eu quero passar. E é por isso que eu estou aqui, porque eu quero criar um conteúdo que eu gostaria de acompanhar. Eu quero ouvir ideias que eu gostaria de ouvir. Eu queria ouvir questionamentos, perguntas e conhecer pessoas que tivessem papos como eu tenho hoje e que fosse melhor que o meu, mas que tivesse num caminho, numa linha que eu estou seguindo, só que na frente, passos à frente. Ela olhar para mim e falar assim: pô, esse cara me escuta porque ele quer chegar num lugar como eu. Eu já estive na posição dele. Então, eu quero passar esse tipo de conteúdo porque é esse conteúdo que eu gostaria de consumir. São essas pessoas que eu gostaria de andar. São com essas pessoas que eu gostaria de fazer negócio. São essas pessoas que talvez, que na verdade, fazem negócios, que crescem, que colocam ideias em prática e transformam isso, tornando isso lucrativo para a vida pessoal dela, profissional dela e familiar. Ser uma pessoa que tem o toque de Midas, que consegue criar e desenvolver oportunidades e transformar não só a própria vida, como a vida de outras pessoas que cercam essa pessoa. Então, eu estou deixando registrado isso justamente por isso, porque eu não quero ser mais uma pessoa que só passou pela Terra, e não é nem questão de ego mais hoje, é questão de parecer que eu estou perdendo a oportunidade que Deus me deu de estar aqui, de poder ter a experiência de saber o que é estar vivo, de existir, independente
do que Sócrates ou Nietzsche acha sobre as coisas, cada um com a sua visão. Eu concordo em meias partes. Acho que tem fundo de verdade em cada um. Acho que eles foram genuínos nos questionamentos. Eu quero poder ser genuíno com o meu questionamento também, e talvez utilizar não só do conhecimento deles para abrir a minha mente, mas também das minhas experiências, dos meus questionamentos para abrir a mente de outros. Que eu sei que quando me ouvem, eu sei, tem pessoas que quando eu ouço, eu fico prestando atenção porque eu falo, caraca, isso é revelador, isso me inspira, isso abre minha mente para um ponto que eu não estava vendo, independente do que elas pessoas trabalham. E eu sei que quando alguém me ouve e estou falando sobre alguns pontos, também prestam atenção. Né? Então, o conhecimento, ele é assim, a gente está evoluindo enquanto os outros estão evoluindo também. É tudo junto, por isso que às vezes parece uma bagunça, né? E eu deixando registrado porque quando eu começar a ter um social media aqui, que eu vou ter um social media, alguém que vai fazer a função de me acompanhar, criando conteúdo e pegando esses conteúdos para mostrar que eu também não sou uma pessoa só que divulga conteúdo, mas que cria, que tem algo interessante a passar, que tem caminhos, que vai criar projetos ainda, que vai evoluir a vida de muita gente, que vai salvar a vida de muita gente. Não porque só eu vou fazer, mas porque as pessoas que querem uma oportunidade, ninguém está encontrando um caminho que seja real para isso, realmente com o pé no chão, realmente possível de ser concretizado e materializado, eu quero ser essa pessoa que materializa sonhos, que materializou o meu, que vai materializar de outras pessoas, que vai criar negócio através disso, porque o mundo ele é capitalista, a gente usa a moeda para que a gente consiga evoluir, crescer, prosperar, e a gente precisa de boas ideias e boas pessoas. E eu sou uma pessoa de boas ideias, sou uma boa pessoa. Quando eu falo boa pessoa, eu não sou um cara maneiro, legal, que eu falo assim no sentido de bonzinho, tenho os meus defeitos, tenho minhas dores, tento ser menos hipócrita a cada dia que passa, porque eu já fui muito, e não busco ser perfeito, porque eu acredito que a gente não faz ideia do que é perfeição, porque se tivesse algo perfeito que nós conseguíssemos conceber, independente da inteligência, alguém tentaria ser isso, mas a gente imagina o que é perfeição e tenta seguir para lá, a gente não sabe, né? Então, é exatamente isso. Estou registrando aqui, profetizando o quanto minha vida vai mudar ainda, o quanto uma pessoa com vontade, sonhos e está buscando constância, independente dos erros e acertos que teve no meio do caminho, uma hora eu ia acertar, uma hora eu vou acertar. Eu sei disso, eu sempre tive essa confiança. Eu não sei como, eu não sei quando, mas eu sei que vai acontecer. Porque eu quero fazer acontecer e eu estou buscando fazer acontecer. Então, por isso que eu estou aqui registrando isso. Então, não fique desmotivado. Quer dizer, quando você estiver desmotivado, entenda isso. Entenda de onde está vindo essa desmotivação. E tenta criar alguma coisa a partir disso. Cria a sua solução. Porque no fim, meu irmão, é você por você, não vai ter ninguém. Então você é o único capaz de... Eu quero poder ajudar você e não desistir e tentar trazer caminhos, através de negócios, de como contribuir com isso, de impulsionar isso de uma maneira um pouco mais fácil. Mas para quem vai dar... Mas você precisa dar o primeiro passo. O primeiro passo tem que ser a sua vontade. Eu acho que o mundo existe, como eu não acredito que nada existe de nada, eu acredito que o mundo existe porque Deus teve vontade de criar. Então, uma coisa que a gente não pode ensinar, mas que todo mundo tem em algum momento da vida, é vontade de evoluir, de melhorar, e por algum motivo pausa. Por algum motivo desiste antes de dar certo. Então, não desista antes de dar certo. Não tem problema mudar a rota, recalcular, direcionar a bússola melhor. O problema é você parar e nunca mais tentar. Então, tente até funcionar. Eu estava pensando muito numa frase hoje, para encerrar o vídeo, que é ou burnout ou a vida próspera. Então, cara, vai com burnout mesmo, mas tenta buscar uma vida próspera. Quando você tiver condições de materializar de uma forma muito mais eficiente sua vida, você cura essa parada toda aí e vai se entender. Mas é isso. Grande abraço. O vídeo de hoje foi esse. Eu vou comer que eu tô com fome.